Olá pessoal, professor Yuri novamente, nós aqui para mais uma aula do CSS. Hoje a gente vai verificar, estudar um pouco sobre posicionamentos, né? E na aula de hoje a gente vai ver posicionamento estático e relativo. Nas próximas aulas tem mais dois tipos de posicionamento. Eu criei aqui um arquivo HTML normal, igual todo mundo já sabe criar, né? E eu estou usando o style aqui interno, né? Nada interfere de vocês usarem um externo criando um outro arquivo .css. Mas eu vou deixar assim para ficar mais fácil de visualização dos comandos, correto? Eu vou criar aqui, iniciar, criando uma div, só para vocês verificarem alguns tipos de funcionamento. Então essa div, eu vou dar um ID para ela, vou chamar de container, correto? E aqui no meu style, eu vou criar essa div, né? Container. Tá? E vou dar alguma configuração para ela, igual o background. O background FFF, ele é um background branco, ok? Vou dar um width para ela de 800 pixels. Certo? E agora eu vou usar um seletor body, né, para o meu body. Lembra de seletor, né? Eu uso só o elemento e todos os elementos que eu usar aqui vão ter as mesmas configurações. Eu vou usar um background aqui. Um background aqui numa cor diferente. Vou dar um blue para ela aqui. Correto? Então eu tenho um body e uma div, né, com um container dentro, ok? E essa div ela tem um background branco, né, e o body tem um background azul. Vou salvar aqui e a gente vai abrir esse documento lá no nosso navegador. Então eu tenho aqui, não apareceu nada da minha div porque ela não tem conteúdo nenhum. Vou acrescentar um conteúdo lá, só para a gente ver como é que ela ficou. Vou salvar, volta aqui. Então aqui a gente já tem o conteúdo, só um minuto. Eu esqueci de um R aqui, ó, container, ok? Então container, né, um ID, volto lá, tenho aqui. Vocês podem ver, né? Então eu tenho o background, né, do meu body, né, que é a página inteira, azul, e eu tenho essa div container de 800 pixels, branca, correto? Então, se vocês verificarem o posicionamento dessa minha div, ela não acompanha o meu site, ó. Ela não acompanha o meu body, ok? Eu vou fazer algumas configurações para ela aqui. A primeira delas, eu vou colocar aqui o margem. Lembrando que margem, gente, é o margeamento externo do meu elemento, né? Vou dar uma margem aqui de 10 pixels. Olha o que acontece. Então, voltando no meu site, agora eu tenho 10 pixels aqui e 10 pixels aqui. Só que como a página ela cresce, ela ainda não acompanha o tamanho. Tá vendo? Ela só, dependendo do tamanho, ela sobra 10 margens. Então ela tem 10 margens em volta dela. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar 10 pixels em cima e embaixo e dos lados também para vocês verem uma coisa. Salvo. Mesma coisa, né? Não continua. Ó, não cresce e não diminui. Eu preciso centralizar esse posicionamento, né, dessa div. Então eu uso um atributo aqui, ó. Olha o atributo. Eu vou usar 10 pixels para cima e para baixo. E em vez dos lados serem 10 pixels, eu vou usar alto. Então ele vai crescer e diminuir de acordo com a minha página. Certo? Então vamos lá e verificar. Agora sim ele está centralizado. Tá vendo? Então ele centraliza na minha página. Ó. Independendo do tamanho, né, ele vai centralizar com o tamanho correto. Que eu expando ou diminuo, né, usando esse atributo alto. Ok? Então, continuando aqui, para a gente entender o fluxo dos elementos, eu vou voltar lá. Aqui dentro do nosso container, eu vou criar um H2.
um H2, vou chamar de posicionamento, certo? Vou criar um parágrafo e vou copiar aqui um textinho dele. Na verdade, eu vou colocar 3 parágrafos. 2, 3. Então, se a gente salvar aqui e voltar lá para o nosso documento, agora eu tenho isso aqui, né? Um H2 com 3 parágrafos. Eu vou só modificar aqui, né? Usar o padding. Vocês lembram que o padding é o margeamento interno, né? Eu vou colocar de 5 pixels. Certo? E aqui eu vou colocar, só para a gente diferenciar, ó, parágrafo 1, parágrafo 2, só para a gente entender o fluxo desses tipos de documento. Quando eu salvo, agora sim, né, eu vou salvar, agora ficou mais organizado, né? Então, a gente tem aqui um H2, né? Um parágrafo 1, um parágrafo 2 e um parágrafo 3. A gente estudou que no HTML a gente tem esse fluxo normal, né? De cima para baixo. E como esses são elementos do tipo bloco, eles se posicionam um abaixo do outro. Correto? Isso é um fluxo normal do HTML para objetos do tipo bloco. Igual a gente já estudou. Voltando lá para o nosso código, agora eu vou vir aqui e alterar o nosso posicionamento dos nossos elementos. Ó, vou usar o H2 e vou usar o seletor, né, do P, né, de parágrafo. E vou usar aqui o atributo position, né, e vou dar, ó, static, certo? E para o parágrafo também eu vou colocar o atributo position e com valor estático, correto? Vou salvar e volto lá no nosso site. Vou atualizar e nada aconteceu. Por quê, gente? O posicionamento padrão dos elementos do tipo bloco no HTML, eles são do tipo estático, ok? Esse é o posicionamento padrão dos documentos HTML, né, de bloco. Então, o H2 e o parágrafos, eles são elementos do tipo bloco estático. No HTML, eles têm um posicionamento estático, né? Eles são elementos do tipo bloco e os elementos do tipo bloco, eles são do tipo estático, tem uma posição estática. Então, para alterar agora o posicionamento deles, eu vou até tirar esse atributo, né? Que eu não vou alterar. E aqui eu vou tirar esse atributo, só que eu vou dar aqui um tamanho para ele, ó, um width, vou colocar aqui de 300 pixels, correto? Vou salvar e volto lá para o nosso site. Então agora vocês podem ver que eu tenho os 3 elementos, novamente um debaixo do outro, que eles têm a posição estática, que eles são elementos do tipo bloco, né? Só que aqui do lado eu tenho um espaço muito grande, né, que caberia esse elemento aqui do lado, né? Nada impediria dele vir para cá. Só que como eles são do tipo estático, eles não vêm para cá, né? Não posicionam para cá. Porque por padrão eles são estáticos, um embaixo do outro. Então eu vou alterar isso. Então eu volto lá para o meu código. Eu vou criar uma classe agora. Vou chamar ela de relativa, certo? É o nome dela. E vou colocar aqui uma borda, só para vocês verem, né? Um px, red, solid, um px, solid, red, certo? E vou dar aqui para ela um position. Esse position vai ser relative, correto? Então eu vou aplicar essa minha classe somente nesse P2. No meu parágrafo 2, né? Classe relativa. Certo? Então eu estou chamando a classe relativa só para esse carinha. Vou salvar aqui e volto lá para o nosso site. Vou dar um Ctrl S. Vocês verem agora que vocês conseguem enxergar ela aqui. Porém, ela não mudou de posição, correto? Ela continua no mesmo lugar. Por quê?
eu preciso dar um valor para ela desse deslocamento, né? Então eu tenho 4 valores que eu posso deslocar. Eu vou voltar lá para o nosso código. Eu vou comentar aqui para me falar quais os valores que ele pode se posicionar. Ele pode se posicionar no top, que é o topo, no right, que é na direita, né? No bottom, que é abaixo, né? Na parte de baixo, e no left. Correto, gente? Então eu tenho esses 4 valores, né? Para o meu posicionamento relativo. Deixa eu só fechar aqui. Fechei meu comentário. Então eu tenho esses 4 valores que eu posso usar no meu position. Então, pessoal, eu vou fazer o deslocamento nesses valores, né? Como que funciona? Quando eu dou a posição relativa, eu uso esses valores para me deslocar, né, dentro do meu site, os meus objetos. Que nesse caso, eu estou usando esse parágrafo aqui, esse parágrafo 2 somente, né? Que eu estou aplicando essa classe nesse parágrafo somente, né? Então eu vou dar uma posição relativa para ele, usando esses valores. Então o primeiro valor que eu vou usar vai ser o top, certo? Eu vou dar um valor para ele de 20 pixels, certo? Então eu vou deslocar para baixo 20 pixels da posição natural, né? Da posição real do meu objeto. Só para vocês entenderem, eu vou lá para o nosso site, salvei aqui. Vou lá para o nosso site. Então, a posição padrão do P2 é essa aqui, né? Seguindo o fluxo normal dos objetos, a posição padrão dele é essa. Quando eu aplico a posição relativa e dou para o meu top, para o meu valor top 20 pixels, eu vou deslocar ela para baixo da posição padrão dela. Então, a posição padrão dela começa aqui, né? Então, eu vou deslocar 20 pixels para baixo da posição, né, padrão, certo? Se fosse esse parágrafo, ele ia descer 20 pixels daqui para baixo, né? Se fosse esse aqui, ia descer 20 pixels daqui para baixo. Por quê? O posicionamento padrão deles HTML são esses aqui, correto? Então, eu vou recarregar meu site agora. Vocês vão ver o que vai acontecer. Ele vai deslocar 20 pixels para baixo. Ó, tá vendo? Ele deslocou da posição padrão 20 pixels para baixo. Ele até acavalou um pouquinho aqui embaixo, correto? E eu também posso usar valores negativos. Vocês vão ver como que funcionam valores negativos, né? Para valores positivos, vocês viram que do topo ele desce, né? Top, ele desce do topo para baixo, né? Com valores reais, né? Agora a gente vai ver com valores negativos, ó. Então eu vou apagar aqui, vou colocar 0 pixels. Se a gente voltar lá, a gente viu que ele voltou para a posição correta. E agora, se eu colocar menos 20 pixels, olha o que acontece. Vou dar um Ctrl S, ele sobe, tá vendo? Então eu posso deslocar tanto para baixo ou para cima, usando valores, né, reais ou negativos, ok? Isso também eu vou colocar aqui, voltar ele para a posição normal e vou usar aqui o left, certo? Agora eu vou deslocar também, ó, do ponto real dele, olha, do ponto real para baixo, e ele deu uma deslocadinha, quer ver? Só um minutinho. Eu vou dar um deslocamento maior. Desculpa, pessoal, eu esqueci de colocar o px, né, de pixels. Olha o que acontece. Então, quando eu coloco para o left com o numeral inteiro, né, ele vai deslocar para a direita. Se eu colocar menos 80, ele vai deslocar da posição natural dele, da posição padrão, 80 pixels, né, para a esquerda. Eu vou zerar aqui. Ele voltou para a posição natural. Vou colocar menos 20.
É porque ultrapassou o tamanho da div. Então ele deslocou, tá vendo? Então esse é um tipo, a forma como que eu tenho de deslocar os meus elementos, né? Eu posso subir como alterar aonde é o posicionamento deles, ok? Eu vou colocar 0 pixel também. Eu posso colocar aqui o right, que é a direita. Vou colocar 20 pixels. E vocês vão ver, né, que ele vai se deslocar naturalmente para a direita ou para a esquerda, dependendo do valor que eu colocar aqui, negativo ou positivo. Vou dar um 0 aqui, só para ele voltar na posição normal. Eu vou dar aqui 20 para ele, para a gente deslocar. Opa, acho que eu escrevi errado. Eu só vou apagar esses dois elementos aqui, porque eles estão conflitando. Quando eu dou aqui, então a gente viu que ele se deslocou, né, para a esquerda. E se eu colocar os valores negativos, vou voltar com 0 aqui, ele vai voltar para o normal, né? E eu vou colocar valores negativos agora. Menos 10. Então ele vai se deslocando para a direita. Então eu queria mostrar para vocês aqui, nesse vídeo, eu vou deixar ele um pouco mais curto, mas vocês vão deslocando esse elemento aqui até colocar ele nesse posicionamento, né? E vocês aprenderam hoje como que é o deslocamento relativo, ok? A gente viu que no padrão HTML, esses elementos do tipo block, eles são estáticos, né? Um em cima do outro. Eles são elementos do tipo bloco, né? Um H2 e os parágrafos. O posicionamento dele é estático, padrão, né? Um abaixo do outro, né? Da esquerda para a direita, um abaixo do outro. E a gente pode alterar isso usando o nosso position relative com os nossos atributos e dando valores para ele. Então, com isso, você consegue movimentar o seu elemento e colocá-lo onde quiser. Isso para todos os elementos, viu, gente? Obrigado por participar. Qualquer dúvida, estamos à disposição.